Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, te auxilie, que o seu Espírito esteja constantemente com você para que você seja perseverante na fé, perseverante na palavra, perseverante na comunhão, perseverante na oração, perseverante no Senhor, na caminhada cristã. O texto de hoje se encontra aqui em Efésios capítulo 6, verso de número 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vemos aqui esta instrução de Paulo depois desta colocação sobre o embate, a batalha espiritual, onde nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, no verso 11. E aí ele descreve todos os itens dessa armadura dizendo aí sobre cada um destes aspectos. Tomai toda a armadura de Deus, no verso 13 ele diz, e para que possais resistir o dia mau. Era preciso tomar toda a armadura para resistir o dia mau. Interessante que alguns comentaristas vão dizer que você precisa tomar toda a armadura, uma parte dela não te ajuda em nada. Aqueles que usam somente a palavra, a espada, e esquecem do restante, não sairão ilesos desta guerra, desta batalha. Aqueles que pegam somente a couraça ou o cinto e esquecem dos demais, não ajudará em nada. Um soldado, quando ia para a batalha, ele precisava se revestir de toda a armadura. Isso é importante para a nossa vida. E ele então vai falar sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, no verso 14, os pés, os sapatos, com o evangelho da paz, no verso 15, calçai os pés com o evangelho da paz, no verso 16, o escudo da fé, embraçando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. No verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí você pensa que terminou, que tudo isso acabou, mas o verso 18, então ele coloca aí essa expressão toda, repetida várias vezes, repetida 4 vezes aqui nesta oração que Paulo coloca no verso 18. Toda oração e súplica, todo tempo no Espírito, toda perseverança e por todos os santos. Isso é importante, interessante. Alguns autores vão dizer que Paulo vai sair dessa figura, dessa ilustração da armadura para um momento de algo que agora era um preparo, de que a partir daquele momento que você vestiu toda a armadura, agora o soldado então precisava daquele momento de reflexão e também sabendo que ele não estaria sozinho nessa batalha. E ele então deveria olhar ao seu redor e ver os seus amigos que estariam indo junto com eles naquela batalha. E de fato isso é muito importante para a nossa fé, para a nossa vida cristã. É interessante que um dos autores vai dizer que o cristianismo é este momento, e aqueles que vivem a vida cristã é aqueles que negaram o próprio eu para lembrarem-se sempre dos outros. E assim nós então oramos por todos os santos, oramos por eles e pedimos a Deus por eles.
William Hendricks, que é um comentarista também, ao avaliar de forma exegética os originais e também de observar o contexto histórico do que Paulo estava intentando aqui trazer para a igreja de Éfeso ao trazer a ilustração da armadura. Quando chega no verso 18, Hendricks vai dizer que havia em alguns momentos no Império Romano que o soldado, então, depois que vestia toda a armadura, era colocado sobre ele, derramado sobre ele um tipo de óleo, e como se fosse uma proteção onde se escoava por toda a armadura. E ali era um aspecto da oração que ele está colocando aqui. Por isso que a oração vem por último nesse texto sobre a armadura, aonde toda a armadura é revestida banhada com a oração, aonde sabemos que não ajudará em nada se não tivermos a ajuda de Deus, pois a oração é esta dependência que temos de Deus. Oramos porque sabemos que não podemos fazer nada sem o Senhor. O próprio Cristo diz em João 15 que nós precisamos permanecer nele, porque sem ele nada podemos fazer. Se não for ele, nós não conseguiríamos nada. E é por isso que nós suplicamos, por isso que nós recorremos a Deus. E não só recorremos à nossa vida, mas recorremos também aos outros. Finlayson, ele diz que devemos ser especialmente perseverantes em orar pelos outros. E o fundamento disso pode ser que nossas orações tendem a ser caracterizadas pelo egoísmo. Nesse sentido, quando nós vemos Paulo falando aqui sobre oração no verso 18 e essa vigiando com toda perseverança por todos os santos, nós precisamos refletir sobre nossas orações, se temos orado mais por nós mesmos ou orado também pelos outros. E nós vamos aprendendo sobre este importante aspecto da oração. O cristianismo nos emancipa do eu e nos faz orar com um grande espírito público e com os olhos no bem-estar comum. Edgar, lá em 1600, 1700, falando sobre Efésios 18, ele nos traz essa premissa ou esta reflexão muito importante para a nossa vida, de que a oração ela não pode ser egoísta, mas a oração, o cristianismo, a oração cristã, a oração que a Bíblia nos ensina, é uma oração que a gente esquece um pouco do eu e ora pelos outros e nos colocamos diante de Deus e lembramos da vida dos outros. Não é à toa que Jesus, quando foi ensinar sobre oração em Mateus 6, a partir do verso 9, ele vai dizer, ou ele vai ensinar aquela multidão ali no Sermão do Monte, de que eles deveriam orar Pai Nosso. Ou seja, quando nós nos referimos a Deus como Pai, mas também um Pai que não é meu somente, mas é nosso. E assim, Pai nosso que estás nos céus. O Pai que é nosso nos faz então compreender de que eu tenho irmãos, de que eu tenho pessoas ao meu redor, de que eu tenho uma igreja, de que eu tenho pessoas que precisam das minhas orações, de que tenho pessoas e irmãos em Cristo que estão vivendo lutas e dificuldades. E é nesse aspecto que muitos autores vão trazer esta ideia de que muita gente está sofrendo hoje e precisando da sua oração. Por isso ele diz, vigiando com perseverança, vigiando com toda perseverança. E aonde nós estamos
vendo aqui a respeito da perseverança e o quanto isso deve ser uma marca do cristão. João Calvino, ao pensar sobre este texto, ele diz que e quando é que alguns membros da igreja não sofrem sofrimentos e precisam de nossa assistência? Ou seja, ele vai começar a refletir sobre a importância de orarmos pelos outros, de como a oração pelos santos deve ser algo necessário, algo constante, algo que nós devemos fazer sempre. Não é só um dia da semana, não é só quando nós estamos numa reunião de oração em que meu irmão pede para orar por ele, mas quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu quarto, lembrar de orar pelos outros, lembrar de orar por aqueles que estão sofrendo. Se a qualquer momento, João Calvino ainda continua dizendo, se a qualquer momento somos mais frios e mais indiferentes em relação à oração do que deveríamos, porque não sentimos a pressão da necessidade imediata, reflitamos instantaneamente quanto de nossos irmãos estão desgastados por aflições variadas e pesadas, são oprimidos pela perplexidade dolorida ou reduzidos ao menor sofrimento. Se reflexões como essas não nos despertam de nossa letargia, devemos ter corações de pedra. Olha como João Calvino vai fundo nessa reflexão sobre vigiar com perseverança por todos os santos. Que nós venhamos a perceber as nossas orações, o que nós temos orado e por quem nós temos orado. Temos gastado mais tempo conosco mesmo ou temos orado por outros? Temos orado por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam tomar decisões, por aqueles nossos mais chegados, pelos irmãos na fé. Nós precisamos vigiar com perseverança por todos os santos. E nesse sentido, nós vamos aprendendo coisas importantes a respeito disso. Quero colocar aqui uma reflexão também sobre um autor antigo. Ele diz aqui sobre Efésios 6,18 o seguinte: aqui está uma parte do amor cristão que não tinha nada correspondente na panóplia do soldado romano. Era uma parte que Paulo aqui, o que ele está falando aqui é que Paulo não usa a oração, ou com toda a oração e súplica, ele não associa isso a nenhuma parte da armadura do soldado. A oração chega sem nenhuma figura. Somos ensinados que mesmo quando toda a arma espiritual é preparada e direcionada contra o inimigo espiritual, lembre-se sempre disso, você nunca ora contra alguém, mas a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do ar. Você não tem inimigos de carne, você tem inimigos espirituais, e é por isso que você precisa orar. Mesmo quando toda a armadura espiritual é preparada e direcionada contra o inimigo espiritual, tudo é em vão, sem um apelo direto a Deus. Quando Jacó, procurando um ataque de Esaú, completou seus arranjos de família e rebanhos em parte mais importante de seus preparativos, ele permaneceu. Em outra guerra ele teve de ser realizada. Ele deve lutar com um anjo por sua bênção, ali em Gênesis 32, né? Assim, no conflito cristão, mesmo quando os lombos estão cingidos da verdade, o coração protegido pela couraça da justiça, os pés calçados com paz, a cabeça coroada com o capacete da salvação, a pessoa protegida pelo escudo da fé, e quando as mãos estão segurando e empunhando a espada do Espírito, há outro dever que é absolutamente indispensável: a oração. Orando sempre com toda
a oração. Isso está de acordo com todo o teor da Bíblia. Enoque andando com Deus, Abraão intercedendo por Sodoma, Moisés implorando na montanha, Elias orando pela chuva, Davi, Ezequias, Daniel, Simeão, Ana, nosso abençoado Senhor no Getsêmani, nos mostram que os combatentes devem sempre orar e não desanimar. A alma é assim fortalecida e encorajada, alcança as promessas e repousa sobre elas. Sente que Deus está com isso. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não são fracos. Ali lembrando de Isaías, né? A oração exigida é marcada por estas características que ele vai desenvolver aqui depois, continuando a sua reflexão. Pois ele fala aqui sobre este aspecto interessante que Hendricks também coloca. Primeiro, ele diz com toda oração e súplica, ou seja, a primeira característica é essa variedade. Essa variedade quando nós estamos conversando com Deus, oração e súplica mostra essa variedade em nossas orações. Não devemos incluir apenas clamores por ajuda, mas também confissão de pecado, profissão de fé, adoração, ação de graças, intercessão. Nossa oração é dinâmica e variada. Nós não temos um assunto somente na oração, mas a nossa oração e súplica, ela é variada no seu conteúdo. Ele ainda continua dizendo, orando em todo tempo no Espírito, ou seja, quando e onde. A segunda característica que nós vemos aqui é dessa questão do tempo e o lugar aonde a nossa oração está. E nós precisamos avaliar a nossa oração se ela tem essas características. Então Paulo admoesta os leitores aqui, os irmãos de Éfeso, a virem a Deus em todo o tempo e não em algumas ocasiões. Nós precisamos orar em todo o tempo. Então, como Provérbios 3:6 diz, reconheça-o em todos os seus caminhos. Tudo que você for fazer, ore. Ore em todo o tempo. Ore quando? Não só na reunião de oração, não só nos cultos semanais, mas diariamente e dentro do dia, várias vezes, pois Paulo também em Tessalonicenses vai dizer, orai sem cessar. E onde nós aprendemos também com Paulo aqui que é na esfera do Espírito. A oração não deve ser em Jerusalém, não deve ser no monte, só no monte, mas há de ser sempre no Espírito, com o auxílio do Espírito e em uma harmonia com a sua vontade, como revelado na palavra que ele inspirou. É no Espírito que a oração deve ser feita. Não importa o lugar que você esteja. Pode ser dentro do ônibus, pode ser na sua casa, pode ser até no monte, mas pode ser na igreja, pode ser na rua. Mas não importa o lugar físico, o importa é o lugar espiritual, no Espírito. Se nossas orações são feitas só da boca para fora, sem levar em consideração o Espírito Santo em nossas vidas e do que o Espírito deseja para nós ainda não compreendemos a importância dessa oração. A eficácia da oração está no lugar aonde nossa oração é feita, no Espírito. Em todo o tempo, orando em todo o tempo e no Espírito. A outra característica que ele diz é essa forma, que é a nossa devocional. É uma oração perseverante, vigiando com toda perseverança e súplica. Nós vemos aqui essa forma que devemos orar.
com perseverança. E aqui alguns autores vão falar sobre paciência, mas a ideia, a palavra que Paulo usa aqui no original é de constância, é de uma parceria, é de daquela pessoa que está junto com outra e tomou partido dela. Então, como nós temos hoje, por exemplo, para que você tenha a ideia mais completa, né, do significado da palavra, é mais ou menos como a gente vê aqueles que são adeptos aos times de futebol, né? Eu sou torcedor de tal time, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, e fala do time o tempo todo e acompanha todos os jogos, esse nós chamamos de torcedor fanático, né? Mas a ideia da palavra é essa, de alguém que se tornou partidário sobre outra pessoa ou sobre um grupo. Ou seja, a pessoa, não importa o tempo, não importa se faz sol ou chuva, se frio ou calor, ela está ali. Não importa as circunstâncias. A perseverança que Paulo está falando aqui é dessa pessoa que, porque ama Cristo e porque se tornou partidário de Cristo, constante por Cristo, ela ora em todo tempo, ela ora no Espírito, ela ora das mais variadas formas, com oração e súplica, ela ora por todos, não só por ela. Essa é perseverança que Paulo está trazendo aqui. E também uma quarta característica, ele fala o objetivo, por todos os santos, súplica por todos os santos. Veja que a palavra toda aparece 4 vezes aqui. Toda oração, todo o tempo, toda perseverança, todos os santos, né? E aqui nós aprendemos então aquilo que Paulo também nos ensina em Colossenses capítulo 4, verso 2. E assim nós percebemos então nessa quarta colocação que Paulo faz aqui do objetivo desta oração, que Hendricks coloca que os que não permanecem alerta, mas são negligentes e indiferentes no que respeita aos seus lares, no que passa nas ruas da cidade, em sua região ou província, em seu país, em sua igreja, em sua denominação ou no mundo, terão uma vida de oração muito limitada. Os que não conhecem a vontade de Deus, porque dedicam um tempo ínfimo ao estudo das Escrituras, não poderão colher os frutos da oração. Os que não conhecem as promessas não podem pretender penetrar as profundezas das promessas de Deus. Em seus períodos devocionais nem podem participar da profunda e compensadora comunhão com Deus. Em consequência, oração só de vez em quando. Então, não haverá perseverança e as súplicas, essas petições por benefícios definidos que vêm com o significado de súplica, né? Isso tudo será escasso na vida daqueles que não entenderam a perseverança, vigiar com toda perseverança. Então, quanto a este objetivo final, Cristo sempre valorizou a intercessão. A comunhão se mantém viva quando intercedemos pelos irmãos. Então, Paulo nos ensina sobre estes aspectos e características que deve haver na oração. E uma delas é a perseverança, vigiar com toda perseverança por todos os santos. Que Deus te ajude, meu irmão, e que a sua oração não seja somente para você, mas seja também por todos aqueles que precisam que você interceda por eles. Eles também sofrem, eles também lutam, eles também estão com suas dores. Ontem nós tivemos reunião de oração em nossa igreja. Toda quinta-feira nós temos reunião de oração, e antes de começar estava conversando com um senhor que está ali com dificuldades com a sua esposa está doente,
e uma doença que não tem cura. E nós estávamos ali conversando sobre isso, e ele dizendo que apesar das lutas, todos nós temos lutas, todos nós temos. Não há ninguém neste mundo que não tenha os seus sofrimentos e as suas dores e as suas lutas. E é por isso que nós encontramos no Senhor e oramos ao Senhor, não só por nós mesmos, mas também pelos outros que sofrem. E nós mostramos isso, o nosso amor pela igreja, o nosso amor pelo irmão, toda vez que nós intercedemos ou quando nós vigiamos com toda perseverança por aqueles também que sofrem, por todos os santos do Senhor. Que Deus te abençoe e que nas suas orações não esqueça de interceder, não esqueça de orar por aqueles que estão ao seu redor. Não ore só por você, ore também por aqueles que precisam tanto da sua intercessão e da sua súplica. Persevere vigiando e orando por aqueles que estão junto com você nessa caminhada cristã.